Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo Gonçalves, eu sou diretor comercial da Escuna e hoje eu estou aqui para dar uma aula para vocês sobre noções básicas de segurança da informação. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite do Rodrigo Azevedo, do Dr. Rodrigo Azevedo, que idealizou esse programa, que eu acho que é um super sucesso. Além disso, a Silveira Advogados, que já é uma parceira de longa data da Escuna, e gostaria de dizer para vocês que esse curso, eu tenho certeza que vai trazer grandes benefícios para vocês, para a formação de novos profissionais para encarar esse desafio aí de DPO. Eu vou começar compartilhando um pouco a minha tela aqui para iniciar minha aula. Bom, como vocês devem... me apresentei agora há pouco para vocês. Eu tenho aproximadamente 21 anos trabalhando na área de segurança da informação e eu, quando fui convidado pelo Dr. Rodrigo para dar essa aula aqui para vocês, eu fiquei pensando o que mais eu poderia trazer para esse grupo, né? Que mensagem, além da própria noções aí de segurança da informação, eu podia trazer para vocês. Se vocês notarem, a minha formação é de economia. Eu me formei em 95 como economista e desde então trabalhei em mesas, comecei minha carreira trabalhando em mesa de operações. No final dos anos 90, eu acabei optando por dar uma guinada na minha carreira e fui trabalhar com segurança da informação. Eu quis trazer essa mensagem para vocês porque eu acho que é importante para todos que estão aí repensando suas carreiras nesse momento, né? Entenderem que essas mudanças, apesar de serem desafiadoras, são bastante recompensatórias, né? Eu sempre fui muito ligado à economia, né? Eu sempre trabalhei com finanças e no final dos anos 90 fui desbravar esse mercado que para mim era ainda um grande desafio, tá? E isso para mim foi muito recompensatório. Eu hoje tenho uma carreira aí de 20 anos trabalhando nessa área, aprendi muito, estou sempre aprendendo, né? E eu acho que isso vai trazer também para vocês aí grandes benefícios, tá? Vamos lá, eu vou falar um pouquinho também, agora seguindo minha apresentação, sobre a Escuna, tá? A Escuna é uma empresa que já tem 30 anos de experiência. Desses 30 anos, aproximadamente 20 com foco em segurança da informação, tá? A gente tem crescimentos nos últimos anos de mais de 2 dígitos. O mercado anda bastante aquecido. Vou brincar aqui, exceto esse ano, tá? Esse ano nós vamos tirar da história. Nós temos diversas premiações, várias premiações de projetos, né, de diversos fabricantes. A empresa ela tem hoje em torno de 400 clientes, né, nossa carteira, tá? Com mais de 200 mil endpoints protegidos, né, estações de trabalho, servidores, dispositivos. Eu até gostaria de atualizar esse número, tá? Nós já estamos há
há praticamente 300 mil máquinas aí protegidas com soluções da Escuna. Tá? Dentro do nosso portfólio, né, de soluções, a gente trabalha hoje com aproximadamente 10 fabricantes de softwares, de soluções de segurança, e como integradores, né, nós conseguimos hoje entregar em uma base de aproximadamente 100 soluções diferentes para os nossos clientes. Tá? O que a gente tem, né, hoje de soluções? O mercado de segurança da informação ele é bastante complexo. Tá? Ele cresce num ritmo empolgante, tá? Porque os negócios cada vez estão mais digitais. Esse momento de pandemia que nós estamos passando acelerou ainda mais esse processo nas empresas, e a segurança desses meios de pagamento, das informações sensíveis, né, a disponibilidade desses ativos tão importantes que permitem com que esses negócios digitais aconteçam, tem incentivado muito as empresas a se preocuparem com a saúde e a segurança desses ambientes. Tá? Nós temos aí desde soluções de proteção de dados, classificação de dados, controle e conformidade de acesso a dispositivos, cofres de senha, ferramentas de análise de vulnerabilidade, criptografia, desenvolvimento seguro, orquestração e automação de resposta a incidente, governança de dados, né, que hoje é uma das principais ferramentas aí dos DPOs, tá? Bases de reputação, quer dizer, proteção de marcas. O portfólio hoje é bastante amplo. Tá? Mas vamos parar agora um pouco de falar da Escuna e de mim e vamos ao que interessa aqui, que é o nosso assunto. Eu vou começar, gente, que eu acho que é importante, falando um pouquinho da história. Tá? Quando o Dr. Rodrigo me convidou para fazer essa apresentação, e depois assistindo a palestra dele semana passada, eu achei muito interessante 4 funções básicas, né, ou job scripts que um DPO deveria ter. Tá? Então, as suas características, né, começando por um conhecimento da norma, né, das normas de segurança da informação e da Lei Geral de Proteção de Dados. Segundo, um conhecimento detalhado, né, sobre a empresa que ele trabalha e sobre os seus processos de negócio. Um terceiro item seria o próprio conhecimento de técnicas e da infraestrutura, técnicas de segurança, né, e da infraestrutura de tecnologia da informação que a empresa possui. Haja visto que a maioria dos dados hoje das empresas está contido em meio digital. Por fim, independência na sua atuação, né, para não gerar conflitos de interesse com outras funções. Dito isso, é bom entender que o DPO ele não é o CISO da companhia. O DPO ele é o encarregado dos dados pessoais. E, para isso, é muito importante que ele tenha realmente boas noções de segurança da informação para poder exigir do ator responsável pela proteção dos dados, né, da segurança cibernética da companhia, agir como deve. Né? Além disso, ele tem a responsabilidade de reportar ao board da companhia, solicitar investimentos aí para que os dados pessoais estejam protegidos em salvaguarda, né, conforme a lei exige. Bom,
falando sobre, né, a origem, né, é legal da segurança da informação, é legal a gente começar a falar um pouquinho sobre alguns fatos históricos aí interessantes na história da segurança cibernética, né? É descrito, tá, que na década de 40, um matemático chamado John von Neumann, tá, descreveu a teoria de um primeiro programa autorreplicável. Tá? O que seria um programa autorreplicável? Um código, né, que consegue se autorreplicar tanto num dispositivo quanto conseguindo se transferir para demais. Tá? O conceito de infecção. Tá? Já em passados aí quase 30 anos, tá? No início dos anos 70, foi criado o primeiro vírus. Tá? Realmente, assim, a gente saiu da teoria, né, e foi para a prática em um ambiente de laboratório, onde o Decryptor foi criado. Tá? Ele foi um programa autorreplicável, né, criado por um pesquisador que queria testar se essa teoria ela era realmente possível, né, e se aquilo realmente poderia causar algum dano em outros computadores. Até porque, para que ele pudesse ser autorreplicável e que conseguisse infectar outros computadores, ele necessitava de algumas características de sistemas operacionais e tal, que esse pesquisador resolveu testar. Tá? Ele teve sucesso, tá? Ele conseguiu fazer essa replicação desse código, desse artefato, a consequência que ele gerava era simplesmente uma mensagem, né, para o usuário de que aquele computador havia sido infectado pelo Decryptor. Ok? Bom, seguindo para os anos 80, a gente começa a definir a palavra vírus, né? No início dos anos 80, um outro pesquisador, o Frederick Cohen, ele é assim o precursor das primeiras soluções de defesa contra vírus, tá? E ele usa a expressão vírus para definir os programas autorreplicáveis, tá? Já nos anos ali de 86, surge, né, 3 anos depois, essa definição do Cohen, surge o primeiro vírus para PC, para o sistema operacional MS-DOS, que consegue infectar diversos computadores e causa a primeira epidemia de PCs. Tá? Já seguindo aí os anos 80, em 88, é lançado o Ping Pong. Ping Pong foi um vírus bastante conhecido na época, tá? Ele tinha assim ele infectava, né, a camada de boot das estações, né, dos PCs, e ele causava um efeito pouco nocivo, mas que incomodava muito os usuários. Eu vou mostrar um pouquinho aqui, como curiosidade, o que fazia o Ping Pong na época. Vejam que era literalmente um ping-pong na tela, né, incomodando os usuários, e isso causou fascinação por muita gente na época, e era um desafio conseguir se livrar do ping-pong. Bom, seguindo na nossa história, em 89, ocorreu aí o primeiro
ransomware, né? Quer dizer, hoje em dia a gente fala tanto, né? WannaCry e tantos outros ransomwares que aterrorizaram aí os últimos anos. O primeiro ransomware surgiu em 89, tá? Ele acabou sendo distribuído, tá? Ele acabou, por algum tipo de ataque, disquetes da revista PC Business World, tá? Que era uma revista bastante conhecida, bastante popular na época, e ele infectou, né? Era muito comum essas revistas trazerem disquetes com programas que os usuários ficavam sedentos por comprar as revistas e ter esses programas para rodarem em seus computadores, tá? Esse vírus, ele esperava até 90 ciclos de boot das estações para ele entrar em ação e encriptar os dados, né, os arquivos do computador desse usuário, tá? E como no final desse processo de criptografia, ele apresentava uma mensagem para o usuário, onde informava que para a liberação dos seus dados era necessário enviar um pagamento via correio de 189 dólares para uma caixa postal no Panamá, e a partir daí os hackers encaminhavam de volta por correio uma chave de decriptação dos dados para que o usuário pudesse reaver seus dados, tá? Bom, já nos anos 90, tá? Teve um vírus que foi bastante conhecido nessa época, uma das ameaças mais temidas, tá? Se chamava Michelangelo, tá? Esse vírus ele também era um vírus autorreplicável por disquetes infectados, tá? A gente brincava na época que ele se replicava pelo famoso protocolo DPL-DPC, que era o disquete para lá, disquete para cá, tá? Esse vírus, né, ele tinha como gatilho de ativação o dia 6 de março, né, que era o aniversário do Michelangelo. E eu vou mostrar para vocês agora um videozinho bastante interessante também da época, como os vírus também já eram, mesmo ali no início da década de 90, já causavam notícias. Amanhã é um dos dias mais temidos pelos usuários de computador. É o dia do vírus Michelangelo. Ele é apenas um entre mais de 1.200 vírus espalhados pelos computadores de todo o mundo. Alguns vírus têm data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus. Já existem até vacinas e imunizadores para os computadores. O imunizador previne que o micro seja infectado com o Michelangelo. Agora, os usuários de computador que já estiverem infectados com o Michelangelo, então tem que adquirir a vacina, que é para matar o Michelangelo antes que ele comece a sua atuação. Qual que é a alternativa? Simplesmente não usar o micro no dia 6 de março. Então, gente, é interessante, né? Porque, quer dizer, nessa época já estavam começando a surgir as primeiras empresas de antivírus, né? E imagina a gente dar como resposta na época, olha, no dia 6 de março, ninguém liga os computadores para a gente não ser infectado por né? não ser atacado por um vírus que muito provavelmente está no computador da gente, né? Então, os anos foram se passando, né? E em torno de 95, tá?
os ataques foram crescendo, a preocupação com esses ataques cibernéticos começaram a aparecer, né? Os vírus eram as grandes estrelas do momento, né? As grandes preocupações. E em 1995, tá, foi publicado pelo Departamento de Estado do Reino Unido, ABS 7799. Até então, as empresas, os governos, acabavam trocando poucas informações ou tentando, né, sem uma diretriz alinhada, né, adotar medidas para a proteção dos seus dados e cada um optava por uma estratégia diferente, tá? Em 95, o Departamento de Estado do Reino Unido publicou a British Standard 7799, que foi um dos primeiros documentos de padronização de melhores práticas, tá, de gerenciamento de segurança da informação. Tá? Futuramente, esse documento recebeu revisões, né, e mais tarde foi incorporado a ISO 27000, que é uma norma internacional de segurança da informação que depois acaba sendo desmembrada em diversas outras. Okay? Bom, falando um pouquinho, né, de história da segurança da informação, eu queria entrar agora com vocês em alguns conceitos básicos importantes para nortear a nossa aula aqui. Okay? Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho sobre conceitos de segurança da informação, é importante a gente definir o que é segurança da informação, né? Então, assim, pesquisando sobre alguns artigos, aí eu gostei dessa definição aqui, que eu acho que pode ser bastante útil para um entendimento de todos aí sobre segurança da informação, né? Então, a proteção contra o uso, o acesso não autorizado à informação, bem como a proteção contra a negação do serviço a usuários autorizados, enquanto a integridade e a confidencialidade dessa informação são preservadas. A SI, a segurança da informação, não está confinada a sistemas de computação, nem a informação em formato eletrônico. Tá? Ela se aplica a todos os aspectos de proteção da informação ou dados, em qualquer forma. O nível de proteção deve, em qualquer situação, corresponder ao valor dessa informação e aos prejuízos que poderiam decorrer do uso impróprio das mesmas. É importante lembrar que a SI também cobre toda a infraestrutura que permite o uso como processos, sistemas, serviços, tecnologias e outros. Então, proteger a informação não significa simplesmente proteger sistemas eletrônicos, né? Computadores. Nós estamos protegendo dados. Os meios digitais, hoje, são a principal forma de armazenar dados, mas também faz parte da disciplina de segurança da informação se preocupar com dados sensíveis em meios físicos. Tá? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente aqui sobre classificação da informação e, assim, sobre o próprio conceito aqui. Nós já participamos aqui de projetos envolvendo uma empresa do ramo da atividade de defesa e é impressionante, assim, a área militar, ela tem uma cultura de classificação de dados, de proteção de dados, né, de muitos e muitos anos, né, bem antes dessa massificação dos dados digitais. E isso aqui é bem claro, né, o quanto
a segurança da informação, né, nessas áreas de defesa, ela está focada no dado, não nos sistemas. Ok? Bom, seguindo nos conceitos, né, é importante definir as propriedades da segurança da informação. Existem 3 básicas que são pilares fundamentais da segurança da informação. O primeiro deles é a confidencialidade. Né? A confidencialidade é a propriedade que limita o acesso à informação tão somente a entidades legítimas, ou seja, aquelas autorizadas pelo proprietário da informação. Significa que confidencialidade é dar acesso a quem de direito tem, ok? A dados. Integridade. Integridade também é um pilar muito importante da segurança, né? Que é garantir que os dados, quando manipulados, eles estejam íntegros, sejam verdadeiros, né? Propriedade que garante que a informação manipulada mantenha todas as características originais estabelecidas pelo proprietário da informação, incluindo controles de mudanças e garantias do seu ciclo de vida. Ciclo de vida da informação também é um item bastante importante na Lei Geral de Proteção de Dados. Disponibilidade. Propriedade que garante que a informação esteja sempre disponível para o uso legítimo, ou seja, por aqueles usuários autorizados pelo proprietário da informação. Significa que eu tenho que ter acesso ao dado, a disponibilidade, eu tenho que ter o dado disponível para ter acesso a ele, né? Seguindo nos nossos conceitos, tá? Depois que a gente fala um pouco desses conceitos básicos, é importante a gente começar a falar um pouco de alguns conceitos sobre dados, tá? O estado do dado é algo importante da gente conhecer como conceito, tá? O mercado utiliza muito essas 3 expressões: data in motion, data at rest e data in use, tá? Então, dados em movimentos, dados em repouso e dados em uso, tá? E existem, o que são esses 3 modos, né, do dado? Eles, quer dizer, quais são alguns exemplos desses estados do dado? Dado em repouso, dados sensíveis que estão armazenados em bancos de dados, em HDs de computadores, em áreas de armazenamento em nuvem. Dados em movimento são dados pessoais, né, dados, sim, que estão circulando através de uma rotina de um sistema, estão sendo gravados um backup, são dados que não estão sendo usados diretamente por um usuário, mas que estão em movimento. E por último, o dado em uso, que é o dado quando ele está sendo utilizado por algum usuário, tá? Mais um conceito importante, tá? Classificação do dado. Tá? Nós estamos falando aqui agora de diversos conceitos que eu tenho certeza que mais para frente, quando a gente ligar todos eles farão muito mais sentido para vocês. Tá? Então, o que é classificação de dados? Né? A classificação da informação é o processo que identifica e define níveis e critérios adequados para a proteção da informação. Tá? Para que se garanta a confidencialidade, integridade e disponibilidade de acordo com a importância para a organização. É muito importante, quando nós classificamos o dado, definir esses níveis, né, de importância da informação, para que quer dizer, o orçamento, né, a disponibilidade financeira para proteger dados, ela é finita.
ele é muito menor do que a quantidade de dados que as empresas possuem. Então, se eu tenho que priorizar meus investimentos de proteção de dados, é importante que eu saiba quais são os dados sensíveis para que eu proteja o que é importante. Qual o objetivo? Bom, o objetivo da classificação da informação realmente o que a gente estava falando agora há pouco, é assegurar, né, que dados sensíveis estejam protegidos da maneira adequada. Tá? Então, dependendo da classificação do dado, ele vai ter mais ou menos proteção para que impeça uma possível vazamento de dados. Tá? Eu queria dar um exemplo para vocês aqui, um outro exemplo bastante interessante de classificação. Tá? A classificação de dados, ela, além de ajudar, né, a gente classificar por sensibilidade, quando a gente faz um processo de classificação de dados, muitas vezes nós conseguimos descobrir distorções bastante grandes aí nas empresas. Tá? Eu vou citar para vocês um exemplo de uma empresa que nós fizemos um Data Discovery. Tá? Então, nós usamos ferramentas para fazer um levantamento das informações e tentar fazer uma classificação usando algumas características dos dados em repouso, né, para fazer uma classificação em massa de um histórico gigantesco de dados que a empresa já possuía. Tá? Essa empresa ela possuía uma área de engenharia que desenvolvia produtos super avançados e essa área de engenharia possui uma área de storage. Tá? Essa área de storage, ela estava, né, uma área de armazenamento de arquivos. A área de armazenamento de arquivos definida para essa divisão de engenharia, ela estava praticamente lotada, tá? Impedindo que os novos projetos fossem armazenados nesse storage. Existia um plano, um projeto para fazer a aquisição de uma nova unidade de storage, mas ela tinha um investimento bastante alto e demandava algumas aprovações. Então, enquanto esses engenheiros não tinham esse recurso, né, eles acabaram optando por comprar HDs externos, onde eles faziam os backups desses projetos. Então, os projetos mais atuais da empresa, como não existia espaço dentro dessas áreas de armazenamento, eles estavam sendo guardados dentro dos discos dos usuários, dos engenheiros, e em backups dentro de HDs externos que eles mesmos manuseavam. O que a gente fez inicialmente? Foi feito um processo de mapeamento de dados dessa unidade de armazenamento para tentar se classificar da melhor forma possível esse histórico de milhões e milhões de arquivos que estavam armazenados aí nesse storage. E o que foi bastante surpreendente, tá? Que dentro do processo de armazenamento, de classificação, nós descobrimos que mais de 80% dos dados, dos arquivos que estavam armazenados dentro dessa unidade de storage, eles não eram acessados há mais de 5 anos. Então, significava que, ao invés dos engenheiros estarem guardando seus dados mais recentes, seus projetos mais atuais, numa área segura de armazenamento, essa área estava sendo usada para armazenar arquivos que há mais de 5 anos não eram acessados. Tá? Então, quer dizer, em cima de um processo de classificação de dados, foi feito, se gerou uma benfeitoria colateral, que foi se descobrir que esses dados antigos, eles não precisavam ser armazenados em discos tão nobres quanto nesses storages, né? Então, eles poderiam ser armazenados em fitas de backup para
offline, né, para futuro uso, e aquela área de armazenamento tão nobre que era o storage, podia ser disponibilizada para esses projetos mais recentes, né, e atualizados deles. Então, seguindo um pouquinho no conceito de classificação de dados, né, nós já falamos no estado do dado, nós já falamos sobre classificação de dados, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre dados não estruturados versus dados estruturados. Isso aqui é um outro conceito importante para proteção de dados, né? Distinguir um dado estruturado de um dado não estruturado. O que a gente define como um dado não estruturado? Desculpe, um dado estruturado. É um dado que possui características, né? Uma origem, um padrão, que facilmente pode ser identificado por ferramentas de prevenção a vazamento de dados para proteção desse dado. Né? Então, o que eu vou dar exemplos para vocês? Um dado que está armazenado numa coluna de uma tabela de um sistema onde existe uma normalização daquele sistema que diz que aquela coluna ali se armazena nomes de pessoas. Isso é um dado estruturado. Um CPF, que existe uma padronização. Um número de cartão de crédito é um outro dado estruturado que mantém uma padronização e é facilmente identificável. Né? O que são dados não estruturados? São informações e a gente tem muitas, né, que não possuem esse padrão, né, de estrutura, mas muitas vezes são dados sensíveis que necessitam ser protegidos. Tá? Então aqui eu vou contar um pouquinho para vocês assim, uma história de vida de um dado não estruturado se convertendo em um dado estruturado. Okay? Então, em um dado momento do tempo, né, existe a criação da informação. Né? Um funcionário de uma empresa desenvolve uma ideia e ele está criando essa ideia. Tá? Para desenvolver isso e para ele não perder essa ideia que ele está tendo, né, ele normalmente transforma aquilo num documento, num e-mail, numa planilha. Ok? Até esse momento, quer dizer, eu tenho esse dado que eu estou trabalhando ali com informações financeiras, ou eu estou avaliando a fusão com uma outra empresa, ou a aquisição de um concorrente, né? Eu estou trabalhando em informações que, por alguma característica do cargo que ele ocupa, ou da área onde ele armazena os dados dele, não existe uma definição padrão sobre aquele dado ser confidencial, uso restrito, público. As classificações, elas têm que ser definidas, né? Então, existem hoje ferramentas, tá? O próprio pacote, né, Office 365, Microsoft, todos esses pacotes, o Google G Suite, eles começaram a trazer essa função de classificar as informações. Então, exigindo que o usuário ative, né, informe que nível de classificação essa informação tem. Né? Então, com um simples clique, né, eu defino uma classificação desse dado. Tá? Por que isso é importante? Porque no momento que eu faço uma classificação do dado, né, eu aplico nele um carimbo, né, dizendo qual é o nível, a classificação daquela informação, eu gero nele, né, eu trouxe benefícios de segurança para aquela informação, porque a partir daí eu consigo implementar cultura,
né? Quer dizer, à medida que meus usuários foram conscientizados de que eles têm que aplicar classificações nos dados, né? Isso é algo que gera cultura dentro da empresa sobre a importância dos dados que ela detém. Tá? Eu gero consciência porque os e-mails, as planilhas, os documentos, todos terão uma etiqueta informando qual é o nível de classificação dessa informação. Tá? Então, se ela é uma informação pública, muito provavelmente eu não vou precisar expor isso, né? Agora, quando eu estou trabalhando uma informação que é restrita, que é de uso confidencial, muitas vezes é exposto como uma marca d'água ou como no rodapé de um documento, aquele nível de classificação da informação. Eu gero proteção de conteúdo, né? Então, eu posso ativar políticas de criptografia, eu posso controlar quem pode ou quem não pode acessar aquele conteúdo, eu posso definir se o usuário pode transferir aquele conteúdo para algum dispositivo de armazenamento externo ou não. Né? Eu gero proteção de dados em movimento e, principalmente, né, que é uma das principais atribuições aí do DPO, eu gero governança de dados, né, porque eu consigo, com o dado classificado e com ferramentas de proteção de dados, monitorando aonde esse dado está sendo aberto, armazenado ou circulado, gerar rastreabilidade sobre esse dado. E isso é muito importante para o DPO. Tá? Então vamos lá, seguindo. Protegendo dados sensíveis, né? A gente falou já um pouquinho agora sobre conceitos e vamos falar um pouquinho sobre realmente a prática de proteção de dados. Tá? Eu trouxe aqui um primeiro slide aqui a respeito do tema, que assim, por que, né, que a gente tem que proteger dados sensíveis? Tá? Essa foto para mim aqui, essas duas fotos para mim são bastante emblemáticas, tá? Porque em 2005 foi quando o Papa Bento XVI assumiu a posição de Papa, né? E a gente pode ver como estava aí, né, as pessoas esperando a sua posse, né? Já em 2013 foi a vez do Papa Francisco. Tá? É nítido, né, para todos a diferença das duas fotos. Né? Por que dados sensíveis precisam ser protegidos? Né? Porque a moda, gente, é compartilhar. Tá? Hoje em dia, os dados, né, pelos meios eletrônicos são facilmente compartilhados. Né? Hoje existem assim, formas muito fáceis de vazar informações. Indo, né, nessa linha de por que proteger dados, eu queria falar um pouquinho para vocês também sobre essa nova era que nós estamos vivendo. Tá? É muito comum empresas adotarem aplicações em nuvem, né? E os próprios usuários que trabalham hoje estão muito acostumados, né? A gente está vivendo com gerações que estão muito inseridos no meio digital, que estão acostumadíssimos a trabalhar com aplicações e pesquisar novas formas de executar seus trabalhos sem depender das áreas de TI. Então, assim, a gente tem uma expressão bastante conhecida aí no mercado de segurança cibernética, né, que por alguns anos foi chamado de Shadow IT, né, que eram aplicações que começavam a ser usadas, aplicações em nuvem, muitas vezes, que começavam a ser usadas pelos usuários da companhia para executar seus serviços,
sem uma prévia análise das áreas de TI. Tá? Só que isso, hoje em dia, não pode mais ser considerado algo nocivo para a empresa, né? O trabalho digital, né? A gente está vivendo essa era. As empresas cada vez mais têm incentivado seus funcionários a consumir desses serviços, né? E a agilidade com que essas pessoas usam esses recursos, eles são muito mais rápidos, né? Muito mais ágeis do que o ritmo que os departamentos de TI hoje conseguem avaliar das formas que antigamente se fazia novas soluções para serem usadas, né? Para serem adotadas para a companhia como um todo. Então, isso é um bom motivo para a gente se focar muito no dado e proteger os dados. Tá? E quais são os desafios assim, que um projeto de proteção de dados normalmente traz? Tá? O primeiro deles, né, é prevenir a violação e vazamento de informações. Né? Então, seguindo lá já um dos pilares da segurança da informação, né, manter a confidencialidade de propriedade intelectual, né, da organização e manter a integridade e confidencialidade de dados sensíveis de clientes, estamos falando aqui de dados pessoais e colaboradores, é desafio constante das grandes organizações. O que mais? Comprovar que os dados estão seguros. Né? Acho que já foi falado aqui em outras aulas que a agência reguladora que fará aí a fiscalização da LGPD, ela vai querer comprovações de que os dados sensíveis estão realmente protegidos, né? Então não basta salvaguardar os dados sensíveis, as organizações devem comprovar que esses dados estão seguros. Mais um desafio: cumprir com leis e normas de mercado. Aqui, todos esses itens aqui que nós estamos falando, eles fazem parte de um processo de proteção de dados que vem muito antes de GDPR, LGPD e outras leis aí que estão vindo de proteção de dados. Né? Nós estamos falando aqui de melhores práticas de proteção de dados, que se começou a falar isso no início dos anos 2000. Tá? E dentro dos desafios da época, né, quando se começou a falar isso, cumprir com leis e normas de mercado, e aí nós podemos citar aqui PCI, Sarbanes-Oxley, leis do mercado de saúde, normas a RIPA, né, a famosa lei americana do mercado de saúde, leis do mercado de defesa, como eu falei anteriormente, né? São normas que o próprio setor financeiro também tem normas bastante rígidas quanto à proteção de sistemas, né? Confidencialidade e disponibilidade, né? Então, cumprir com essas normas é fundamental, né? Para um projeto de proteção de dados. E aqui o assunto que nós estamos falando vai direto ao encontro da LGPD. Proteger dados móveis. Tá? Como a gente estava falando anteriormente, dispositivos móveis, área de armazenamento em nuvem, os dados hoje, os perímetros das empresas, eles cada vez estão mais dissolvidos. Né? Os dados, quando a gente falava de proteção de dados no final da década de 90, né, proteção da informação, firewalls, IP, soluções de proteção de rede, de proteção de perímetro, soluções de proteção de estações de trabalho, eram já recursos que faziam com que os CISOs, né,
as pessoas responsáveis pela proteção da informação conseguissem dormir mais tranquilos, né? Hoje em dia, os perímetros, eles estão se dissolvendo, os dados das empresas, eles estão dentro dos bancos de dados da companhia, eles estão em nuvens, né? Eles estão dentro de dispositivos de armazenamento externos, como pendrives, eles estão dentro dos celulares e notebooks dos usuários, quer dizer, os dados estão em vários lugares. Reduzir o custo de propriedade, o famoso TCO. Isso também é um desafio bastante grande num projeto de proteção de dados. Tá? Quando o DPO, né, vai exigir, lá vai negociar com a área de segurança para que novos controles sejam implementados, é importante que ele entenda que é necessário se fazer uma avaliação entre o valor da informação versus o custo para protegê-la. Tá? Eu vou fazer uma analogia para vocês aqui disso, por exemplo, com uma empresa que trabalhe com locação de veículos, né? Que ela tenha 400, 1.000 veículos. O que vale mais a pena para essa companhia? Ela fazer seguro de todos esses veículos ou ela assumir o risco de perda de um veículo ou outro, né? E não segurar o casco, né? O veículo em si, né? Se ela tiver uma perda daquele veículo, provavelmente custe mais barato ela substituir o veículo do que ela pagar seguro para todos os veículos da sua frota. É a mesma coisa, esse mesmo pensamento que a gente tem que ter para a segurança, né? Se eu tornar o investimento na proteção dos dados mais caro do que o próprio dado, ele não faz sentido. Tá? E por último, mas não menos importante, se ter uma gestão fácil, né, e unificada de todos esses controles. Tá? Assim como o DPO é um profissional muito raro no mercado, os profissionais de segurança da informação também são raríssimos. Tá? Existe uma forte demanda de profissionais, né? Inúmeras vagas em aberto, e se eu não tiver soluções automatizadas, de gestão fácil, né, vai ser muito difícil desses poucos recursos conseguirem entregar os resultados que a empresa demanda para proteger seus dados. Okay? Bom, o que a gente normalmente começa num projeto de proteção de dados? Tá? Começa fazendo uma avaliação da proteção de dados. Tá? Então, é feito um assessment, né, onde são verificados aí, primeiro, onde estão armazenados os dados, quem tem acesso a esses dados, né, as infraestruturas utilizadas para armazenamento, né, repositórios, os softwares que lidam com esses dados, tá? Como são tratados eventuais incidentes, tá, de segurança. Então, são diversos pontos avaliados para se fazer um mapeamento da maturidade da empresa quanto à proteção de dados. Tá? Então, são feitos levantamentos sobre programas de treinamento e conscientização de usuários, são levantados os agentes, né? São mapeados os agentes que lidam com essa informação, né? Os repositórios, né? Onde esses dados pessoais são guardados, são revisadas as políticas de privacidade da informação. Se existe prática, né, do Privacy by Design, né, que é como desenvolver softwares da empresa pensando na proteção dos dados, né? Se existe processos, né, de gestão de consentimento
que permita com que o proprietário do dado dê consentimento quanto ao uso desse dado pela companhia. Se ela tem normas, né, próprias de segurança da informação, baseada nos padrões internacionais, né, se a empresa possui um programa de gestão de riscos, gestão de mudanças, se ela faz análises de vulnerabilidades nos seus ativos de rede, em suas aplicações, né, se existe, né, dentro dessa gestão de vulnerabilidades, toda uma programação, um processo de aplicação de correções e patches que podem minimizar o impacto, né, de um potencial ataque, né, eliminando as vulnerabilidades do ambiente, né, como é feito, né, a segregação de ambientes produtivos, de homologação e de desenvolvimento, né, além de o cuidado que a empresa tem com a proteção dos dados. Muitas vezes são usados dados quentes para se usar em ambientes de homologação e desenvolvimento. Então, é preciso ter todo um tratamento, né, de anonimização de dados para que essas bases que estão sendo usadas em ambientes de homologação e desenvolvimento e que normalmente têm controles de segurança mais brandos do que o ambiente produtivo, não sejam potenciais vetores aí de vazamentos de informação. Tá? Se existe também processos de concessão, de revisão e de revogação de acesso ao ambiente da rede, né? Isso é muito comum em empresas, em grandes corporações, acessos de ex-funcionários estarem ativos por anos, né? E muitas vezes são acessos externos que, por falta de um processo de gestão de identidade mais criterioso, esses acessos ficam ativos e muitas vezes com senhas antigas e de baixa complexidade, permitindo com que ataques possam ser feitos através desses acessos, né? Além disso, inventários de TI, processos contínuos de hardwarização, né, de blindagem dos sistemas operacionais, gestão efetiva de acessos privilegiados, né, onde usuários com acessos privilegiados a sistemas são monitorados, né, com auditoria, com um controle mais eficiente sobre o que eles fazem nesses sistemas através desses acessos privilegiados que muitas vezes conseguem chegar nos dados sensíveis. Tá? Então, são diversos controles, diversos apontamentos, né, que são feitos pela essa avaliação. Tá? Bom, após essa avaliação e esse mapeamento, muitas vezes é iniciado o processo de implementação, né, de um programa de proteção de dados. Tá? Como é que ele funciona? Bom, normalmente se define, né, as áreas de escopo, né, as quais esse programa começará a ser implementado. Tá? É muito difícil as empresas definirem todas as áreas da companhia como escopo de um programa de proteção de dados. Né? Normalmente são elegidas as principais áreas, as áreas que trabalham com dados mais sensíveis, como as primeiras a serem engajadas nesse programa, e à medida que o programa vai sendo implementado e sendo posto em prática, depois essa onda, né, vai se espalhando para outros departamentos até chegar nos níveis onde se verifica que os dados que são trabalhados pelas essas divisões não têm, digamos assim, um nível de confidencialidade que exija controles tão
tão criteriosos. Tá? Bom, seguindo, né, são dentro dessas áreas, dessas principais áreas, são feitos mapeamentos, tá, dos macroprocessos. Né? Então, se define quais são os processos de negócio onde os dados sensíveis circulam. Tá? É feito dentro desses processos uma análise de conformidade com a legislação, né, e com as próprias políticas internas de segurança da informação. Né? Muitas vezes processos de negócio não estão alinhados nem ao menos com as próprias normas internas de proteção de dados, né? Sem falar leis onde as áreas acabaram não tendo tanto cuidado para entender se o processo que ela executa está dentro de uma lei, né? do que rege a lei de proteção de dados. Depois disso são feitos levantamentos dos controles atuais, né? Por mais que a empresa tenha uma baixa maturidade de proteção de dados, é muito difícil encontrar empresas sem controle algum, né? Então, muitas vezes esses controles existem e já estão em uso, outras vezes esses controles estão disponíveis na empresa, mas ainda não foram implementados. Tá? É feita uma análise de risco, né? Probabilidade, né? Daquele dado ser vazado. Depois, uma análise do valor da informação, quer dizer, nós estamos definindo aqui pela criticidade do dado, pelo valor do dado, o quanto eu devo investir para protegê-lo. Eu defino as categorias de informação, né? As políticas, né? Quer dizer, eu defini quais são as categorias, né, as classificações da informação que eu vou ter e como a política de classificação da informação é como o usuário vai se comportar com a informação, né? Quando ele recebe, quando ele se depara com aquela informação, se ele tem que ter condição de classificá-la, né, por si só, através da política de classificação da informação. E, por último, né, são implementados os controles adequados para a proteção desses dados. Bom, falamos um pouquinho aqui de processo, tá? Eu vou falar agora um pouquinho para vocês sobre o local, onde estão os dados. Tá? Atualmente, né, a gente, aí até 10, 12 anos atrás, era muito comum os nossos dados estarem dispostos, né, entre os dispositivos dos usuários e as unidades de armazenamento dentro das empresas. Tá? Atualmente, essas áreas de armazenamento dentro das redes têm perdido um pouco importância e estão sendo cada vez mais substituídas pelos ambientes em nuvem, né? O que a gente chama de aplicações SaaS, que são aplicações como Office 365, Dropbox, Salesforce, são aplicações que já nos prestam um serviço na nuvem, né? E são muitas vezes são largamente usadas pelas empresas, ou nuvens IaaS, né? Infraestrutura como serviço, onde nós estamos falando aqui de Amazon, de Google Platform, de Azure, né? São plataformas onde as empresas desenvolvem suas aplicações não mais dentro de seus próprios data centers, mas dentro dessas nuvens. É importante que quando a gente fala em aplicações SaaS e plataformas IaaS, existe uma distinção quanto à responsabilidade da proteção dos dados. Né? Quando eu contrato uma aplicação SaaS,
boa parte da responsabilidade, da disponibilidade e até da proteção do dado digamos assim, é uma atribuição de quem está me provendo essa aplicação. Contudo, é responsabilidade da empresa que detém os dados e que está armazenando esses dados nessa plataforma, saber avaliar bem se a aplicação A ou a aplicação B está mais aderente às normas, né, de proteção de dados em que essa empresa está inserida, né, que ela responde. Né. Então, os dispositivos também dos usuários, tá? Hoje em dia é muito comum nós temos dados sensíveis tanto dentro dos dispositivos quanto nas nuvens, né? Nesse momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, a maioria das pessoas que podem fazer home office estão trabalhando, utilizando aplicações em nuvem, né, e estão usando de seus dispositivos, onde elas provavelmente estejam armazenando vários dados sensíveis dentro desses dispositivos. Então, é muito importante o DPO ter a consciência de que os dados podem estar em qualquer um desses três, os dados sensíveis pode estar em qualquer um desses três ambientes aqui, tá? E isso não é nenhum demérito, tá? Isso é uma realidade de negócio e é um desafio da área de segurança da informação e do DPO proteger bem esses dados. Tá? Bom, seguindo um pouquinho, eu queria falar um pouco para você sobre maturidade do processo. Tá? Que níveis a gente tem aí, né, quando a gente começa a falar em controles de proteção de dados, a gente tem que dividir um pouquinho em níveis de maturidade, aí, onde cada empresa se encontra, para, em cima desses níveis de maturidade, poder planejar aí, né, melhorias para se passar para os estágios seguintes. Tá? E que é uma maturidade inicial quanto à proteção de dados. Ativar o que a gente chama de device control, né, que é o controle de dispositivos, né, eu controlar saídas dos computadores para evitar vazamento de dados sensíveis, né, então não permitir que pendrives sejam conectados nos computadores, que mais? HDs externos. Esse tipo de controle, ele é um controle bastante válido, mas ele ainda é um controle inicial. Tá? Ativar módulos de criptografia de disco dos computadores. Apesar de ser uma maturidade inicial, ele é muito importante. Tá? Muitos vazamentos de dados, isso é uma das funções do DPO, reportar esses casos de vazamento de dados, eles ocorrem pelo simples extravio de um computador, né, um roubo de um notebook de um funcionário, o esquecimento do computador dentro de um táxi. Por mais que aquele dispositivo, quem roubou o computador, não tenha intenção de ver os dados, e sim de trocar por droga, revender o hardware, né? Aquele dado pode ser exposto, né? Então, quando eu tenho criptografia e eu consigo comprovar que aquele dispositivo estava criptografado, isso não pode ser considerado como um vazamento de dados. Bom, um segundo nível uma segunda ação importante, tá, nessa jornada é o descobrimento, tá, o mapeamento onde os dados estão, né, e a classificação desses dados. Tá. A maioria das empresas já tem vários anos, né, de funcionamento, e muitas delas têm
milhares, milhões de arquivos armazenados em diversas áreas das redes, dos discos dos computadores, dos funcionários, em unidades de armazenamento externas. Quer dizer, é necessário fazer um mapeamento e uma prévia classificação desses dados para que se possa ter uma visão de onde esses dados estão e quais classificações eles têm. Bom, já partindo para um nível intermediário, a gente já começa a fazer a monitoração de tráfego de dados, tanto em rede quanto nos endpoints, né, nas estações. Nesse momento, eu já estou trabalhando com alguma, né, a empresa já está trabalhando com alguma solução de DLP, né, de Data Loss Prevention, e eu começo a monitorar esses potenciais, quer dizer, eu já tenho as informações classificadas, eu já consigo ter visibilidade de incidentes, né, de vazamentos de dados, e isso já é um grande benefício para a empresa. Seguindo nesse processo, né, as empresas acabam ativando o que a gente chama de enforcement, né, que é quando as políticas de proteção de dados começam a ser definidas, né, e essas políticas elas geram o que chama aqui de awareness, né, que é o conhecimento, né, do usuário de que, por exemplo, quando ele tenta copiar um dado de uso restrito para um Dropbox, a solução de DLP vai impedir a subida desse dado, né, para o Dropbox e vai gerar um alerta para esse usuário e o informando que ele não pode tomar aquela ação porque ele está infringindo uma diretriz da companhia de proteção de dados. Bom, já no nível otimizado, eu começo a ter a aplicação de políticas unificadas. Tá? Isso é um grande gap, né, uma lacuna aí que existe em diversos projetos quando as empresas implementam não tem uma visão de plataforma de proteção de dados, né? E elas acabam ativando módulos de proteção individuais, pontuais, né? Então, assim, eu não tenho uma política unificada, né? Eu não tenho uma aplicação de política unificada em todas as camadas onde meus dados estão. Isso, na maioria das vezes, geram furos de segurança, né? Onde não existe um sincronismo claro de políticas entre o endpoint, a rede e a nuvem, que permita que a gestão seja unificada e fácil e que isso permita com que os administradores de segurança consigam rapidamente aplicar as regras necessárias e ter certeza que elas foram aplicadas da mesma forma para todos os controles de segurança que ele possui, né? E por último, visibilidade, automação e controle. Eu ter total visibilidade dos incidentes, eu ter já processos automatizados de resposta a incidente, né? São evoluções aí, né, numa implementação de controles que trazem bastante benefício para as companhias. Tá? Bom, o que é o ecossistema, tá, gente, em linhas gerais aí de proteção de dados? Tá? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de algumas ferramentas que são usadas para proteção de dados. Tá? A ordem aqui não significa que não é um nível de importância, tá? Mas todas elas têm bastante relevância aí para um ecossistema de proteção. Tá? Eu vou começar aqui pelo CIEM. Tá? O CIEM é uma solução de
concentração de logs, né, de eventos, né, e correlacionamento. Isso é o que a gente chama do ERP das áreas de resposta a incidente, né? É a principal ferramenta usada por esses times de monitoração de segurança, né? Porque ele tem a capacidade de agregar eventos dos mais diferentes dispositivos e consolidá-los e correlacioná-los para avaliar diversos tipos de ataque, inclusive eventos de vazamentos de dados, tá? Uma das características bem importantes aí do CIEM é ele ter a custódia e integridade dos logs desses dispositivos, tá? O que facilita muito para uma possível investigação e né, uma análise forense aí de um vazamento de dados, qual foi sua origem, né? Que nível de segurança a empresa estava para proteger as suas informações, né? E que ela usou dos melhores práticas, né, para proteger as suas informações. CASB, Cloud Access Security Broker. Tá? Essa sigla aqui, ela define ferramentas para proteção de nuvem, né? Hoje em dia é um componente importantíssimo aí numa estratégia de proteção de dados, tá? Como eu disse anteriormente para vocês, os dados estão indo muito para as nuvens e as empresas implementarem soluções de CASB para proteção de seus dados é muito importante, tá? Opa, desculpa. DLP. Como eu já tinha comentado anteriormente, né, o DLP ele tem a função de proteger vazamentos de dados dentro das redes, tá? E, por muitos anos, aí, como eu estava comentando anteriormente, quando as redes, os perímetros eram bastante definidos das redes, ferramentas de DLP de rede tinham grande importância, né, nas corporações. Atualmente, o que a gente chama de host DLP, né, ou DLP da estação de trabalho, que está muito focado no dado em uso, ele ganhou bastante importância, tá? Nos projetos de proteção de dados, porque, como eu comentei anteriormente, os dados muitas vezes estão dentro das estações ou estão armazenados nas nuvens. Então, quando tem um usuário usando o dado, o DLP é protagonista aí no cenário de proteção da informação. Criptografia. Criptografia, como todos devem imaginar, é um componente também de grande valia para a proteção de dados sensíveis, tá? Quando a gente fala em criptografia, normalmente nós podemos definir 3 macrogrupos aqui para proteção de dados, tá? Que é a criptografia do dado em si, ou a anonimização de dados, tá? A criptografia de arquivos, tá? E a criptografia de disco, tá? Cada uma tem seu papel, tá? E todos eles bastante importantes, tá? Quando a gente fala em criptografia de disco, eu não estou preocupado em que dado está dentro daquele disco. Eu criptografo o disco como um todo, tá? Ela é bastante importante, como eu tinha comentado para vocês anteriormente, quanto a controle de incidentes aí de perda de dispositivos, né? Isso previne, né, que eu tenha que reportar um incidente de segurança de vazamento de dados, porque eu tinha aquele disco criptografado e eu tenho como comprovar que ele estava. Então, o que eu tive, na verdade, foi um incidente da perda de um dispositivo. O dado estava protegido. Bom, eu posso ter a criptografia de arquivos, né?
onde, por exemplo, numa política de proteção de dados, onde os macroprocessos de negócio exigem que um dado sensível, por exemplo, seja gravado num dispositivo de armazenamento externo, num HD externo, para ser levado para algum outro local, alguma função específica que tem que ser feito, eu consigo definir que, através de uma política, o dado pode ser gravado nesse dispositivo, mas ele só será gravado encriptado, com uma chave pública de um outro usuário que só ele conseguirá abrir essa informação no outro lado, né? Então, é um uso da criptografia de arquivos. E a criptografia do dado em si é algo que tem ganhado bastante importância nos dados estruturados de bancos de dados, por exemplo, né? Onde eu consigo anonimizar dados, né? Eu transformo dados, por exemplo, de um CPF que exige uma padronização num dado anonimizado, né? Isso é bem legal, porque muitos sistemas não estão preparados para receber em campos um dado criptografado, que isso pode acabar gerando uma indisponibilidade de um sistema. Então, se eu consigo criptografar, anonimizar o dado, respeitando padrões de formatação, né, daquele dado, eu protejo o dado e consigo manter a disponibilidade, né, a funcionalidade do sistema que circula esse dado. Um outro componente, né, esse é um módulo, uma ferramenta bem útil aí para proteção de bancos de dados, tá? É o Database Activity Monitor. No Brasil, ainda é uma disciplina a ser mais explorada, ainda a gente vê poucas empresas adotando esse tipo de tecnologia, tá? Nos Estados Unidos, Europa, as soluções de Database Activity Monitor são bastante populares, tá? A função é proteger o dado dos usuários privilegiados, administradores de banco, né, administradores de sistemas que teoricamente teriam acesso a esse dado, né? Então, é uma camada de proteção que fica entre o dado e a camada sistêmica, né, para que os administradores, os DBAs, né, os desenvolvedores, não tenham acesso a esses dados sensíveis da companhia, tá? E por último, mais um módulo aqui bem importante. Hoje, os dois principais aí, vetores aí de vazamento de dados, né, são os gateways de web, né, quando a gente vai fazer uma navegação, e o gateway de e-mail, né, o protocolo HTTP, HTTPS e o protocolo de e-mail SMTP, tá? Normalmente essas ferramentas, né, os Secure Web Gateways e Secure Email Gateways, eles já possuem, né, funcionalidades, além de proteger contra malwares, contra ataques e tal, eles já possuem funcionalidades de proteção de dados, né? É o que a gente chama de filtros de outbound, tá? Bom, e aqui embaixo, né, eu coloquei também os módulos, as ferramentas de classificação da informação que geram, né, os tags, que a gente chama, né, os carimbos, com os níveis de classificação, os níveis de sensibilidade dos dados, que são consumidos por todo esse arcabouço aqui de ferramentas que são usadas para controle e proteção dos dados, tá? Obviamente que quando nós estamos falando de proteção da informação, é fundamental a gente lembrar
que a era de ataques para simples indisponibilidade de serviços, ela apesar de ainda existirem vários ataques, né, ela caiu muito em popularidade, né? Fora ataques aí voltados para movimentos ativistas como Anonymous e outros, a maioria dos ataques hoje de malwares são voltados para extração de informações sensíveis, né? Os artefatos maliciosos, eles não querem ser vistos, né? Não sei se vocês lembram, né, no passado existiu um vírus chamado I Love You, que quem desenvolveu esse vírus era um coração partido que queria dizer para sua amada lá o quanto ele a amava, e aí ele criou um vírus que atacou inúmeros computadores, né? Hoje em dia, quem desenvolve esse tipo de ameaça, ele não quer ser visto. Ele quer extrair informações, né, sensíveis. A gente tem um caso emblemático aí daquela rede americana chamada Target, né, onde um código malicioso, né, por mais funcionalidades, né, recursos de segurança que a empresa tinha, ele foi aos poucos extraindo informações e causou prejuízos gigantescos para a companhia. Um dos principais dele foi, né, quanto manchou a imagem da companhia para os seus clientes que tinham seus dados cadastrais armazenados com a Target, né? Bom, eu vou falar também sobre uma outra tecnologia rapidamente aqui, que é só uma curiosidade, tá? Tudo que a gente falou aqui acaba levando vocês a pensar em dados que foram criados digitalmente, né? Alguém que sentou lá num computador, preencheu um formulário ou uma planilha, inseriu dados num sistema. E quanto a dados que foram digitalizados, né? Dados físicos que foram digitalizados, como eu protejo esses dados, né? Então, isso é uma coisa bem legal aí nesse mundo de tecnologia, que outras desenvolvimentos de tecnologias para propósitos distintos podem, né, ser usados em outras áreas, né? Então, teve uma tecnologia chamada OCR, né, Optical Character Recognition, né, que desenvolveu aí, né, isso foi feito para scanners, né, para transformar textos de livros em conteúdos digitais, né? Eles desenvolveram essa tecnologia e isso tem sido bastante aproveitado agora para as áreas de segurança da informação, né? Onde, por exemplo, se um usuário tira uma cópia de uma tela de um sistema, né? Ele dá um print screen na tela de um sistema para tentar burlar um sistema de proteção de dados. Essa imagem gerada que ele tenta fazer um upload dessa imagem ou copiar para salvar dentro de um pendrive, as ferramentas de DLP mais avançadas, elas já têm recurso para conseguir ler o conteúdo dessa imagem e identificar que ali, por exemplo, tem um dado sensível e bloquear aí, né, o vazamento desse dado, tá? Bom, gente, nós estamos chegando aqui nos finalmente, né, dessa apresentação, tá? Eu trouxe para vocês no final aqui algo que para mim é bastante emblemático aqui, que é o cubo mágico, né? Porque nós falamos de várias coisas aqui, né? Nós falamos sobre conceitos de segurança, nós falamos sobre ferramentas, nós falamos um pouco sobre a história, né? Nós falamos sobre o estado do dado. E eu fico imaginando assim que todo mundo escutando isso está olhando esse cubo e dizendo, puxa, e agora, né? Como é que eu resolvo esse quebra-cabeça aqui tão complexo, né? Que é a segurança. Para começar, o DPO ele não precisa ter a pretensão dele resolver esses problemas, né? É muito importante que ele entenda
um pouco sobre o assunto, para que ele tenha condições de discutir com os demais atores do cenário de proteção de dados, técnicas, né, e melhores formas aí de proteger as informações dessa empresa, tá? O que eu quero trazer para vocês é que, felizmente, a gente consegue, tá, converter esse cubo nos lados aí, com as cores corretas, né? Então, a gente vê aqui, por um lado, aqui, a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade, né? As propriedades da segurança da informação, tá? Por outro, a gente tem o dado em movimento, o dado em repouso e o dado em uso, né? São conceitos que nós conversamos aqui dentro dessa apresentação, né? E, por fim, temos as tecnologias, nós falamos, os processos de conscientização e as políticas e procedimentos de segurança da informação e segurança de dados, que todas em conjunto, elas vão trazer controles e proteções para os dados bastante maduros, né? A gente sabe que 100% nunca vai existir, né? Mas eu temo aqui em dizer que a gente consegue levar muito a postura de segurança nas empresas e trazer assim, um pouco mais de tranquilidade quanto à proteção dos dados sensíveis e dentro deles os dados pessoais, né? Eu agradeço aí o tempo de todos, né? E eu estou à disposição para a gente começar daqui a pouquinho aí a nossa live aí de troca de informações. Um abraço, até mais.